Em uma terra árida e marcada pela incerteza, o povo de Israel clama por proteção divina enquanto as sombras do mal se aproximam. Os israelitas reúnem-se em um templo simples, cercado por natureza. A atmosfera é tensa, cada rosto revela a luta contra o desespero. Um líder emergente, com vestes modestas, clama ao povo, lembrando-os das promessas de Deus, suas palavras ecoando como um chamado à esperança. Entre o povo, uma mulher de fé inabalável ergue sua voz, compartilhando uma visão divina que promete um futuro melhor se eles se unirem. A presença dos espíritos malignos é sentida, como Ifit Edizonto Tigaterim, mas a fé do povo começa a brilhar em resposta à escuridão. Assim, sob a luz da manhã, a esperança renasce entre eles, um laço de fé se forma e a promessa de Deus começa a pulsar entre o povo. Assim, sob a luz da manhã, a esperança renasce entre eles, um laço de fé se forma e a promessa de Deus começa a pulsar entre o povo. Enquanto isso, em um palácio simples de pedras, Saul se debate com a presença que o atormenta, sua mente cercada pela turbulência. Em meio a ecos de risos e fé, o lamento de Saul ressoa, um homem marcado pela dúvida e pela angústia, sua coroa se tornando um fardo. Os anciãos de Israel se reúnem, preocupados, orando por Saul e clamando por um novo líder que possa guiá-los em tempos difíceis. Saul, dominado por um espírito maligno, grita em desespero, sua voz ecoando nas paredes do palácio, clamando por libertação. Uma doença mental toma conta do rei e seus comportamentos erráticos amedrontam seus súditos, gerando murmúrios e apreensões. Determinado a ajudar o rei, um jovem chamado Davi é chamado para tocar sua harpa, trazendo suavidade à tormenta. As melodias de Davi flutuam pelo ar, injetando uma nova esperança em Saul, mesmo que momentaneamente, como um sopro divino. Um momento de paz envolve o salão, no qual Saul, por um breve instante, se esquece da sua dor e da presença do mal. Porém, logo a sombra do tormento retorna e Saul se levanta com ferocidade, desafiando os músicos e a si mesmo. Davi, com um coração valente, não foge, mas permanece ali, confiando em Deus, a esperança na batalha contra a escuridão. Em cada nota, Davi implora pela misericórdia divina, enquanto o espírito maligno continua a lutar contra a luz que se aproxima. Os acordes suaves da harpa de Davi ecoam pela câmara, ressonando na alma atormentada de Saul. O espírito maligno se intensifica e o olhar de Saul se transforma em desespero, enquanto outros o observam com preocupação. No campo, o Redentor de Israel é um adolescente, Davi, que pastoreia suas ovelhas sob o céu azul, alheio aos conflitos em curso. Neste campo tranquilo, Davi ora, pedindo orientação e força ao Deus de seus pais, buscando coragem para o que está por vir. A fama de Davi cresce e seu nome é sussurrado entre o povo como um jovem que poderá mudar o destino de Israel. Enquanto isso, os filisteus se reúnem em suas fileiras, com um gigante chamado Golias desafiando os israelitas a enviar um campeão. O exército de Israel treme diante da imponente figura de Golias, com homens de coragem se escondendo do desafio feito. Davi, ao ouvir o desafio, volta-se para o campo de batalha, sua fé ardendo em seu coração. Chegando ao acampamento, Davi questiona o que está acontecendo e escuta o eco do medo entre os israelitas. Uma onda de incredulidade envolve os homens ao verem um jovem tão pequeno disposto a enfrentar o gigante. Davi declara: eu irei, com a ajuda de Deus derrotarei esse filisteu. Encurralado, o rei Saul finalmente convoca Davi, permitindo que o jovem prove seu valor, mas com grandes desconfianças. Vestido com uma armadura de bronze inadequada, Davi logo percebe que sua verdadeira força vem de sua fé. Removendo a armadura, Davi decide levar apenas sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro, confiando em Deus. Ao se aproximar do campo de batalha, a multidão observa em silêncio, incrédula diante da ousadia do jovem. Goliat, rindo em desdém, considera Davi um mero menino e o menospreza com suas palavras de arrogância. Com uma voz firme, Davi responde: você vem a mim com espada, mas eu venho em nome do Senhor. Em gritos de desafio, Davi usa sua funda, lançando a pedra com precisão, e Golias é derrubado ao chão. A terra treme ao impacto e um silêncio atônito se instala. A vitória de Davi resplandece como um farol de esperança. Os israelitas gritam de alegria, sentindo a coragem e a fé renovadas em seu coração após a extraordinária vitória. Davi, ainda em pé sobre o gigante caído, ergue sua funda como símbolo da fé que venceu a opressão. As vozes declarando: o Senhor deu a vitória ecoam, favorecendo Davi como o herói de Israel. Enquanto Saul observa, um novo herói emerge e Davi se torna a esperança renovada de Israel, saindo do campo com a cabeça erguida. Davi compreende que sua luta não é apenas física, mas uma batalha espiritual, e sua fé brilha mais intensamente. Com a armadura de Saul em mãos, Davi avança ao campo de batalha, sua harpa ecoando fé.
Os filisteus, em choque, recuam. Golias, imponente, zomba de Davi, suas palavras cortantes como aço. A multidão teme, mas Davi respira fundo confiando em Deus. Davi ergue sua funda, sua fé pulsando. Com um grito de coragem, lança a pedra em direção ao gigante, um momento que redefine destinos. A pedra atinge Golias com um som ensurdecedor, o gigante cai e a multidão grita, a vitória do Senhor ecoando no ar. Davi, agora um herói, é recebido com celebrações, mas no fundo de seu ser ressoa um aviso à inveja de Saul como sombras nas estrelas. Em um banquete, Saul, atormentado, busca eliminar o jovem Davi. Seus olhares se cruzam e a tensão é palpável como um fio prestes a romper. Saul, tomado pelo ódio, tenta matar Davi com uma lança. O jovem escapa, sua vida agora ameaçada, a crença em Deus como única arma. Davi foge, atravessando desertos e montanhas, o peso da perseguição atrás de si, mas seus olhos fixos na promessa divina que nunca falha. Em uma caverna, Davi se esconde entre sombras e ecoa orações, buscando conforto nas promessas de Deus, sua fé se fortalece. Saul, insaciável e impiedoso, intensifica a busca. Os mensageiros trazem notícias, mas Davi se recusa a deixar sua fé antes da tempestade. Em meio à escuridão, Davi recebe a ajuda de seus homens unidos pela fé e coragem. Uma nova esperança surge em seus corações exaustos. A tarefa de Davi é clara: não permitir que a raiva e o medo o dominem, mas restaurar a coragem com a luz da fé em seu coração. Neste momento, Davi se encontra escondido em uma caverna. O eco de suas orações clama ao Senhor, buscando consolo em sua solidão e tribulação. Saul, cego por sua fúria, busca Davi incansavelmente, perguntando a seus homens sobre cada rumor. A tensão cresce à medida que as tropas se aproximam. Dentro da caverna, uma chance inesperada surge quando os homens de Davi propõem acabar com Saul. Mas Davi, fiel ao seu chamado, recusa a matança. Decidido a poupar a vida do rei, Davi corta um pedaço da vestimenta de Saul para mostrar que poderia ter agido contra ele, mas escolheu a misericórdia. Mais tarde, Davi revela a Saul o pedaço de robe, afirmando que não teve intenção de prejudicá-lo, mostrando seu respeito. Saul, emocionado, reconhece o perdão. O rei, tocado pela bondade de Davi, reconhece sua fé e visão divina, e os dois fazem as pazes. Davi se afasta, fortalecido em sua missão e fé.